Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: roupas caras, carros de luxo, poder e um coração cercado de muros. Getúlio era o tipo de homem que conquistava por vaidade, não por amor. Acostumado a mandar, a ser admirado, mas nunca amado de verdade. Até o dia em que ela chegou. Elisa, a nova empregada da mansão, simples, serena, diferente de tudo o que ele conhecia. Ela não o temeu, não o bajulou, apenas o enxergou. E sem perceber, o homem que achava ter tudo começou a perder o que mais o protegia: o orgulho. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não pede permissão, ele transforma. Essa é a história de um conquistador que descobriu, tarde demais, que o poder não vale nada quando o coração está vazio. O som dos passos de Getúlio ecoava pelo mármore frio da mansão. O relógio importado marcava 7 da manhã, e o homem diante do espelho ajustava a gravata com precisão cirúrgica. Bonito, elegante e seguro de si, era o tipo de homem que nunca ouvia não. As mulheres o admiravam, os homens o temiam, mas o brilho em seus olhos era o reflexo do vazio. O portão automático se abriu, revelando o carro preto que o levaria ao trabalho. No banco de trás, Getúlio revisava contratos, ignorando a paisagem. A cidade passava diante dos vidros escurecidos como uma tela que ele já decorara. Tudo parecia igual, controlado e sem surpresas. Na empresa, a rotina era o mesmo espetáculo de sempre. Funcionários apressados, bajulações disfarçadas, reuniões intermináveis. Getúlio falava pouco, mas cada palavra sua era uma sentença. Ele era o rei de um império movido por medo e admiração. Um trono frio que custava noites vazias. No topo do prédio, ele olhava a cidade com desdém. Tinha dinheiro, poder e status. Ainda assim, algo o corroía em silêncio. Uma sensação incômoda de que tudo o que conquistara não tinha valor algum. Era como se a alma dele estivesse cansada de se exibir. À noite, a festa da empresa iluminava o salão com risos artificiais. Mulheres se aproximavam com sorrisos ensaiados, e ele correspondia sem emoção. Sabia jogar, seduzir, dominar, mas não sabia sentir. Quando o evento acabou, a solidão voltou para acompanhá-lo até em casa. A mansão o recebeu com o mesmo silêncio de sempre. Nenhuma voz, nenhum olhar sincero, apenas o som do relógio marcando as horas que ele fingia não ouvir. Ali, entre paredes luxuosas, Getúlio percebeu que possuía tudo, exceto o que mais precisava: paz. Enquanto se preparava para dormir, a governanta o avisou. Uma nova funcionária começaria no dia seguinte. Ele nem deu atenção ao nome. Mas no destino, certas chegadas acontecem quando o coração mais precisa ser sacudido. O poder pode comprar conforto, mas nunca aconchego, porque o coração não se alimenta de luxo, e sim de verdade. Na manhã seguinte, o som de uma voz doce ecoaria pela mansão. E pela primeira vez em muito tempo, Getúlio se surpreenderia ao sentir vontade de sorrir. Fique até o final e prepare o coração. Essa história vai te emocionar profundamente. O sol atravessava as janelas amplas da mansão quando Elisa chegou. Vestia uma roupa simples, os cabelos presos, o olhar tímido, mas firme. O portão enorme parecia uma muralha entre dois mundos. O dela, de batalhas diárias, e o dele, feito de luxo e solidão. Apertou a bolsa contra o peito e respirou fundo antes de entrar. A governanta Teresa a recebeu com um sorriso acolhedor. Seja bem-vinda, minha filha. Aqui é tudo grande, mas o importante é manter o coração leve. Elisa agradeceu, sem imaginar que aquele lugar mudaria o rumo da sua vida. A cada passo, observava os detalhes, o brilho dos móveis, o cheiro de poder, o silêncio imponente. Quando Getúlio desceu as escadas, o ambiente pareceu se transformar. Ele não olhou para Elisa de imediato, mas sentiu sua presença. Havia algo diferente naquela mulher, uma serenidade que contrastava com o barulho do mundo que o cercava.
Você é a nova funcionária? Perguntou com o tom frio e seguro que usava para manter distância. Sim, senhor. Elisa. A simplicidade da resposta o desconcertou. Por um segundo, sentiu vontade de continuar a conversa, mas se calou. O olhar dela tinha algo que ele não soube decifrar. Durante o dia, Elisa cumpriu suas tarefas com delicadeza e atenção. Getúlio a observava discretamente. Havia leveza em cada gesto dela, como se o mundo fosse menos pesado. Era estranho se sentir curioso de novo, e isso o irritava. O controle era sua armadura, e ela parecia derretê-la sem esforço. Ao final da tarde, ela se abaixou para recolher um vaso quebrado e cortou o dedo. Getúlio, sem pensar, aproximou-se e segurou sua mão. Não precisa, murmurou ela, surpresa com a gentileza. Ele a olhou e respondeu: apenas deixe eu ajudar. Pela primeira vez, sua voz soou humana. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto simples que lhe haviam dado, Elisa olhou pela janela e viu as luzes da cidade. Obrigada a Deus, sussurrou, por me trazer até aqui. Do outro lado da casa, Getúlio olhava o mesmo horizonte, sentindo algo que não sabia nomear. Às vezes, a presença certa não chega com barulho, mas com paz, e muda tudo sem pedir permissão. No dia seguinte, uma conversa inesperada entre eles acenderia a primeira fagulha. O orgulho dele seria testado e o coração dela começaria a se abrir. Na manhã seguinte, Getúlio observava Elisa arrumando as flores da sala. O sol atravessava os vidros e iluminava o rosto dela, e por um instante ele esqueceu de respirar. Havia tempo que nenhuma mulher o fazia sentir curiosidade, e isso o irritava. Estava acostumado a ser desejado, não a desejar. Ele se aproximou devagar, com aquele ar confiante de quem domina cada gesto. Você gosta de flores? Perguntou. Elisa sorriu de leve. Gosto do que é vivo, senhor. Flores lembram que até o belo tem seu tempo. A resposta simples o desarmou. Não era o tipo de conversa que esperava de uma empregada. Você fala de um jeito diferente, comentou, cruzando os braços. Talvez porque eu escuto antes de falar, respondeu ela, sem erguer o olhar. Getúlio franziu a testa. Ninguém jamais o enfrentara com tamanha naturalidade. Sentiu o ego reagir, como uma ferida tocada. Tentando recuperar o controle, ele fez o que sempre fazia. Usou o charme. Cuidado, Elisa. Olhares assim podem ser perigosos. Ela o encarou por um instante e respondeu com doçura firme. Perigoso é quem confunde respeito com poder. O silêncio que se seguiu valeu mais do que qualquer grito. Teresa, a governanta, observava de longe, sorrindo. Sabia que algo estava mudando. Getúlio, acostumado a dominar todos os espaços, agora se via pequeno diante da simplicidade daquela mulher. Pela primeira vez, alguém o fazia se olhar no espelho de dentro. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Repassava o diálogo na cabeça, irritado e fascinado. Quem ela pensa que é? Murmurou, antes de perceber que a pergunta verdadeira era outra. Por que eu não consigo esquecê-la? Elisa, por sua vez, também pensava nele, mas não com medo ou vaidade, com compaixão. Via, além da arrogância, um homem cercado de muros. Rezou em silêncio, pedindo a Deus que o ajudasse a encontrar paz. Às vezes, o orgulho é só a dor disfarçada que o coração usa para não admitir que precisa de amor. No dia seguinte, uma lembrança do passado viria à tona, revelando o motivo por trás da frieza de Getúlio e o primeiro sinal de que ele também carregava feridas. O som da chuva batendo contra o vidro trouxe lembranças que Getúlio tentava esquecer. Naquela manhã, algo dentro dele parecia diferente. As palavras de Elisa ecoavam como um espelho incômodo. Perigoso é quem confunde respeito com poder. Elas abriam feridas antigas, daquelas que o sucesso não cicatriza. No escritório, ele observava uma fotografia antiga guardada em uma gaveta. Era do pai, um homem severo, de olhar duro e mãos que nunca souberam afago.
Getúlio lembrava-se do medo, das broncas e da frase que moldou sua alma: homem não demonstra fraqueza. E desde então, ele nunca mais chorou. Elisa notou o semblante distante dele durante o café. Está tudo bem, senhor? Perguntou com cuidado. Ele desviou o olhar. Algumas lembranças não pedem licença para voltar. Talvez seja porque precisam ser perdoadas, respondeu ela, servindo o café com calma. A simplicidade dela o desarmava mais uma vez. Mais tarde, Teresa o encontrou sozinho no jardim. Sabe, Getúlio, às vezes o passado não quer nos ferir, só quer ser ouvido. Ele fingiu não entender, mas as palavras da velha governanta o atingiram fundo. A mansão parecia ecoar cada conselho como se o próprio tempo o estivesse confrontando. Naquela noite, ele abriu o cofre onde guardava lembranças antigas, cartas da mãe, uma foto rasgada, o relógio do pai. Em silêncio, percebeu que não era o sucesso que o tornara frio, mas a dor, e que talvez Elisa tivesse razão. O poder não preenche o que o coração nega. Se essa história está tocando o seu coração, deixe o like e se inscreva. Assim você ajuda mais pessoas a conhecerem histórias de amor e recomeço. Enquanto isso, Elisa orava em seu quarto. Pedia a Deus que abrandasse o coração daquele homem. Ela via além da arrogância, via o menino ferido que ele escondia de todos. O passado não morre quando é esquecido, mas quando é perdoado. No dia seguinte, uma situação inesperada colocaria Getúlio em vulnerabilidade. E seria Elisa quem o ajudaria pela primeira vez, sem que ele pudesse se esconder atrás do orgulho. Naquela manhã, o céu estava encoberto e o ar pesava. Getúlio acordou com uma dor aguda no peito. O médico diagnosticara uma crise de estresse, mas ele não dava ouvidos. Tentava seguir a rotina como se nada o atingisse. Só que o corpo, diferente do orgulho, sempre cobra. Enquanto descia as escadas, o chão pareceu girar. Ele se apoiou no corrimão, pálido. Elisa, que vinha do jardim, correu até ele. "Senhor, sente-se, por favor", ordenou com firmeza e ternura ao mesmo tempo. Getúlio obedeceu, surpreso. Ninguém lhe dava ordens assim desde a juventude. Ela trouxe água, tocou o pulso dele e esperou que a respiração se acalmasse. "Precisa descansar. Não é invencível, sabia?" Disse sem ironia. Ele tentou sorrir, mas o olhar dela o desarmou completamente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se cuidado. Teresa observava de longe, emocionada. "Nunca vi o senhor tão calado", comentou depois. "Ela tem um jeito estranho. É como se enxergasse o que eu escondo." "E talvez seja exatamente isso que o senhor precisava enxergar", respondeu a ela com sabedoria. Naquela tarde, Getúlio pediu que Elisa fizesse o chá que ela costumava preparar. O aroma suave preencheu a sala e o acalmou. Ela não dizia muito, mas sua presença bastava. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era cura. Algo mudava, mesmo que nenhum dos dois dissesse em voz alta. Ao anoitecer, ele foi até o jardim. Encontrou Elisa rezando de olhos fechados. Ficou parado, observando. Sentiu uma paz que há anos não conhecia. Entendeu ali que aquela mulher não era um acaso. Era um espelho do que ele sempre quis ser e nunca conseguiu. O amor, quando é verdadeiro, não invade. Ele chega devagar e cura sem pedir licença. No dia seguinte, Getúlio faria algo inédito. Cancelaria todos os compromissos para passar o dia em casa. O que ele ainda não sabia é que aquele dia seria o primeiro passo da sua transformação. Na manhã seguinte, Getúlio surpreendeu a todos ao cancelar os compromissos e pedir café na varanda. Era algo impensável para um homem que vivia preso a planilhas e prazos. Elisa o observava de longe, intrigada. O olhar dele parecia menos duro, quase humano. O cheiro de café fresco e pão quente preenchia o ar. Ele observou as flores recém-regadas e perguntou de repente: "Você que cuida delas?" "Sim, senhor. As flores são gratas quando alguém se importa." Getúlio riu de leve. "Então, elas devem gostar muito de você."
A frase saiu espontânea, sem a intenção de flerte, e isso o assustou. Durante o dia, ele ajudou Teresa a mover uma estante pesada. Os empregados se entreolharam, incrédulos. O patrão ajudando? Aquilo era inédito. Getúlio fingiu não perceber, mas dentro dele algo se movia, como uma força antiga despertando do sono. No almoço, Elisa serviu a mesa e o viu agradecer pela comida. Outro gesto impensável. Havia sinceridade na voz dele. Parecia que, pouco a pouco, o orgulho dava lugar à gratidão. Teresa, emocionada, murmurou: milagres existem até nas mansões. À tarde, Elisa o encontrou sentado sob uma árvore, lendo um livro antigo de poesia que pertencia à mãe. Não imaginei que o senhor gostasse de poesia, comentou ela. Nem eu, respondeu ele sorrindo. Acho que só precisava de alguém que me lembrasse como é bonito sentir. Ao entardecer, Getúlio observava Elisa brincar com os pássaros do jardim. Por um instante, sentiu inveja daquela leveza. Pela primeira vez, não quis controlar nada, só observar o simples. Quando o coração começa a mudar, até o silêncio parece mais bonito. Mas o destino gosta de testar os que estão aprendendo a amar. E no dia seguinte, uma presença do passado voltaria a bater à porta, trazendo lembranças, tentação e o risco de perder tudo o que havia começado a florescer. O som do interfone ecoou pela mansão no meio da tarde. Elisa abriu o portão e se deparou com uma mulher alta, elegante, de olhos frios e sorriso calculado. Diga ao senhor Getúlio que Clara voltou. O nome soou como um raio, cortando o céu em dois. Era o passado vindo cobrar o que o tempo fingira enterrar. Getúlio desceu as escadas devagar, surpreso. Clara? Ela sorriu com confiança. Sim, meu amor. Soube que está diferente. Vim ver com meus próprios olhos. Elisa, sem entender, baixou o olhar e se afastou. O coração dela apertou e o ar pareceu mais pesado. Durante o café, Clara falava sem parar sobre viagens, festas e pessoas influentes. Getúlio tentava prestar atenção, mas se sentia deslocado. A presença dela lhe lembrava o homem que ele costumava ser, e já não queria voltar a ser. Elisa observava de longe. Não sabia por que aquilo a incomodava tanto. Talvez porque visse a tristeza escondida nos olhos de Getúlio enquanto ele sorria por costume. Teresa, ao seu lado, murmurou: nem toda visita traz saudade. Algumas só servem para mostrar o quanto crescemos. Naquela noite, Clara insistiu em ficar para o jantar. Elisa ajudava na cozinha, mas as mãos tremiam. Quando entrou na sala com as travessas, encontrou os dois rindo juntos. O coração dela doeu, como se o destino zombasse de seus sentimentos. Quando todos foram dormir, Elisa chorou em silêncio. Rezou pedindo força para não se magoar por algo que talvez nunca fosse dela. Do outro lado da casa, Getúlio também não dormia. Sentia-se preso entre o que teve e o que poderia ter. Às vezes, o passado não volta para ser vivido de novo, mas para nos provar que já não pertencemos a ele. Na manhã seguinte, Elisa ouviria, por acaso, uma conversa entre Getúlio e Clara, e descobriria algo que mudaria tudo o que ela acreditava sobre ele. Na manhã seguinte, Elisa ouviu risadas vindas da sala. Curiosa, aproximou-se devagar e viu Getúlio conversando com Clara. As mãos dela repousavam sobre o braço dele, como se o tempo não tivesse passado. Uma dor súbita atravessou o peito de Elisa, silenciosa, mas profunda. Ela tentou se afastar sem ser notada, mas o som do piso denunciou sua presença. Getúlio virou-se. Elisa, poderia preparar um café? Disse, tentando soar natural. Ela apenas assentiu, o coração em pedaços. Era incrível como um simples pedido podia doer tanto. Clara percebeu o incômodo e sorriu triunfante. Você contratou uma moça tão delicada. O tom era falso, venenoso. Elisa é eficiente, respondeu ele, tentando encerrar o assunto. Mas o veneno das palavras de Clara já tinha feito efeito.
Elisa não conseguiu conter as lágrimas ao sair da sala. Mais tarde, Getúlio a encontrou no jardim recolhendo as flores murchas. Elisa, começou, mas ela interrompeu. Não precisa se explicar, senhor. Certas coisas falam por si. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu vergonha. Não pelo que Clara dissera, mas pelo que Elisa sentira. Teresa, percebendo o clima, se aproximou de Getúlio. O senhor precisa decidir de qual lado quer ficar, do orgulho ou do amor. Ele olhou para o alto, o céu começava a escurecer. E se eu já estiver preso entre os dois? A velha respondeu, então é hora de se libertar. Comente abaixo desse vídeo qual é o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo. Eu quero muito saber até onde chegam nossas histórias que mostram a esperança que o amor traz. Naquela noite, Getúlio ficou sozinho na varanda. Pensava em Clara, mas via Elisa, pensava no passado, mas desejava o futuro. O coração dele, pela primeira vez, não obedecia à razão. Quem ama de verdade não precisa provar nada, apenas escolher quem o faz ser melhor. No dia seguinte, um mal-entendido faria Elisa deixar a mansão. E ao vê-la partir, Getúlio descobriria o que realmente significa perder algo que o dinheiro não pode comprar. O amanhecer trouxe um silêncio pesado à mansão. Elisa havia decidido ir embora. O mal-entendido criado por Clara a ferira fundo. Alguém dissera que Getúlio pretendia se casar novamente, e ela acreditou. Às vezes, o coração escolhe fugir antes de perguntar. Com a mala pequena nas mãos, Elisa passou pelos corredores com o peito apertado. Teresa tentou impedi-la. Tem certeza, minha filha? Tenho, dona Teresa. Lugares frios não foram feitos para quem carrega amor no peito. O olhar dela dizia tudo. Despedida e coragem misturadas. No escritório, Getúlio assinava papéis sem ler. Ao saber que Elisa estava partindo, sentiu o chão sumir. Correu para o portão, mas era tarde. O carro já desaparecia pela estrada. O coração dele, que nunca se curvava a ninguém, agora implorava por uma segunda chance. A mansão voltou a ser o que sempre fora, grande, fria e vazia. O riso de Elisa parecia ecoar entre as paredes, lembrando o que ele perdera. Getúlio passou a noite em claro, revendo cada gesto dela. O sorriso, a voz, o olhar que via além das aparências. Na manhã seguinte, o jardim estava murcho. Nenhum empregado o regara. Getúlio pegou o regador e sozinho cuidou das flores. Sentiu que aquele simples ato o reconectava a algo humano. O orgulho se transformava em saudade e a saudade em arrependimento. Teresa o encontrou de joelhos na terra, coberto de poeira. Agora entende o que ela te trouxe, não é? Ele respondeu com os olhos marejados. Entendo, mas entendi tarde demais. A velha colocou a mão sobre seu ombro e sussurrou. O amor sempre dá um jeito de voltar, quando é verdadeiro. Às vezes, a perda é a única linguagem capaz de ensinar o valor do que a vida nos deu. Dias depois, Getúlio receberia uma carta escrita por Elisa. Palavras simples, mas fortes o suficiente para acender nele o desejo de mudar de verdade. A carta chegou numa manhã silenciosa. O envelope era simples, o nome dele escrito com caligrafia delicada. Getúlio segurou o papel por longos minutos antes de abrir. Quando finalmente o fez, sentiu as mãos tremerem. Cada palavra de Elisa era uma ferida e uma cura. Senhor Getúlio, não guardo mágoa. Apenas entendi que certos lugares não são para mim, mas saiba que, em meio ao seu mundo de pedras, encontrei um coração tentando florescer. E eu vi bondade onde ninguém mais veria. Ele releu cada linha, sentindo o peso da ausência. Aquelas palavras o atravessaram como uma confissão silenciosa. Percebeu que não era ela quem havia partido. Era ele quem nunca soubera ficar. Pela primeira vez, o orgulho não servia de abrigo. Nos dias seguintes, o trabalho perdeu sentido. A mansão, mesmo cheia de luxo, parecia um deserto.
Getúlio passou a evitar espelhos, porque já não reconhecia o homem refletido neles. Ele não queria poder, queria paz. E paz, descobriu, tinha o nome de Elisa. Uma noite, Teresa o encontrou no jardim. Vai deixá-la partir sem lutar? Perguntou. Ela não quer mais me ver. Talvez queira sim. Só está esperando que o senhor se torne o homem que prometeu ser, sem dizer nada. As palavras dela foram o empurrão que faltava. Queridos ouvintes, agora eu te peço que por favor se inscreva no canal. Ao se inscrever, você apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo histórias lindas como essa, que nos fazem refletir sobre o poder do amor. Naquela madrugada, Getúlio pegou o carro e dirigiu sem rumo até o amanhecer. Parou diante de uma pequena capela à beira da estrada. Entrou, ajoelhou-se e chorou. Pediu perdão a Deus, a Elisa e a si mesmo. Pela primeira vez, chorou sem vergonha. O arrependimento é o primeiro passo de quem quer recomeçar. Ele não apaga o passado, mas muda o destino. Ao sair da capela, Getúlio soube o que precisava fazer. Encontrar Elisa e provar com ações que o homem que ela conheceu já não existia e que o novo havia nascido do amor. O sol nascia quando Getúlio pegou a estrada. Dirigia sem pressa, mas com o coração em urgência. As lembranças vinham como flashes. O sorriso de Elisa, a paz da presença dela, o que havia aprendido em silêncio. Pela primeira vez, não queria provar nada ao mundo. Queria apenas merecer o perdão dela. Depois de horas, avistou o vilarejo onde ela morava. Parou o carro perto de uma pequena casa com flores no portão. O som de uma canção suave vinha de dentro. Era a voz de Elisa. Ele respirou fundo. O medo e o arrependimento misturados no mesmo fôlego. Quando ela apareceu na porta, o tempo pareceu parar. Estava diferente, mais leve, mais forte. Getúlio tirou o chapéu num gesto simples, mas sincero. Vim te agradecer, disse, por ter me ensinado o que é ser um homem de verdade. Ela ficou em silêncio, mas os olhos falavam. Ele continuou. Eu perdi você por causa do orgulho. Hoje, eu só quero ser alguém melhor, mesmo que não volte para mim. A voz dele falhou, e o silêncio entre eles se tornou oração. Elisa enxergou ali o que sempre acreditara, que o amor não muda pelo discurso, muda pela atitude. Teresa, que o acompanhara de longe, enxugou discretamente as lágrimas. Agora sim, ele entendeu, sussurrou. Era o Getúlio humano, despido de poder e cheio de verdade. Pela primeira vez, sua presença não impunha medo, trazia paz. Elisa deu um passo à frente e segurou a mão dele. A vida me ensinou a não guardar mágoa, senhor Getúlio. Se Deus muda corações, quem sou eu para negar o perdão? Ele fechou os olhos e chorou, não por tristeza, mas por libertação. Quando o amor é verdadeiro, não pede garantias, apenas a coragem de tentar de novo com o coração limpo. Na manhã seguinte, Elisa tomaria uma decisão que selaria o destino dos dois e mostraria que o amor, quando é de verdade, não precisa ser conquistado, apenas acolhido. O amanhecer era calmo. O canto dos pássaros anunciava o início de um novo tempo. Elisa preparava o café quando Getúlio apareceu à porta, sem terno, sem relógio, sem pressa. Pela primeira vez, ele parecia um homem comum. E talvez por isso, tão verdadeiro. Vai voltar para a cidade? Perguntou ela. Não, quero começar de novo, mas não do mesmo lugar. Ela sorriu. Então comece aqui. A terra que ensina também cura. E naquele instante, Getúlio entendeu que o perdão era mais leve que qualquer vitória. Durante a manhã, ajudou Elisa a cuidar do jardim. As mãos dele, antes acostumadas a contratos e cifras, agora plantavam mudas de flores. O sol queimava a pele, mas o coração se enchia de paz. Teresa, observando de longe, sorriu. O amor faz brotar flores, até nas almas endurecidas. À tarde, o vilarejo os viu caminhando lado a lado, em silêncio, como quem não precisa mais provar nada. Elisa segurava uma cesta de flores. Ele,
uma esperança que já não cabia no peito. Havia simplicidade e, nela, a beleza do essencial. Getúlio construiu uma pequena estufa ao lado da casa. Disse que queria aprender a cuidar, não de negócios, mas da vida. À medida que as flores cresciam, o amor também florescia, sem pressa, sem máscaras, apenas verdade. À noite, eles jantaram juntos, sob o céu estrelado. Elisa segurou a mão dele e disse: Deus nos deu uma segunda chance, Getúlio. Vamos cuidar bem dela. Ele sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doeu, apenas acolheu. O amor não muda quem somos, ele nos devolve quem sempre fomos, antes que o medo endurecesse o coração. E foi assim que o conquistador aprendeu a amar, não com promessas, mas com atitudes, porque o verdadeiro amor não precisa ser conquistado, apenas reconhecido quando chega.